Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai ver sistemas lineares no R2. Vamos começar? Um sistema linear ele é formado por duas ou mais equações lineares. O que é uma equação linear? A equação linear no R2, formado pelos planos, que é o plano x, o, y, formados pelos eixos x e o eixo y, tá? Ele tem as duas variáveis, a variável x e a variável y. Nada mais é que a nossa reta, tá? Uma reta no plano cartesiano. E uma reta, eu tenho que lembrar que ela tem infinitos pontos que pertençam a ela, porque ela vai infinity e sobe infinity também. E esse ponto aqui, tem um ponto aqui, o ponto 2 e 2, descrito que pertence a esta reta, ou seja, a esta equação linear. Então, se eu pegar esse sistema aqui, é um sistema porque tem duas equações lineares, tá? Duas retas, está no R2. E aqui, graficamente, estão as duas retas descritas, a reta R e a reta S. Percebam que tem um ponto de intersecção entre elas, que é esse ponto aqui, que é o ponto P de coordenadas 1 e 2. Então, se eu perguntar, a intersecção entre R e S é o símbolo de intersect. Intersecção é o ponto B de coordenadas 1 e 2, ou seja, a solução desse sistema é o ponto 1 e 2. Nesse caso, a gente chama de sistema possível e determinado, o famoso SPD, que tem solamente uma única solução. Algebricamente, se eu não tivesse esse gráfico aqui, como é que eu faria? É um sistema linear 2 por 2, é um sistema simples. Posso fazer, nesse caso, por adição, tá? Na adição, eu vou somar as duas equações. Eu tenho x menos x dá 0x, né? Y mais y, 2y, que é igual a 3 mais 1, que é 4. Ou seja, y é igual a 4 dividido por 2, que é 2. Achei o valor de y, volto e escolho qualquer uma das duas. Vou pegar a primeira e substituir o y e achar o x. Então, x mais o y, que é 2, igual a 3, ou seja, x igual a 3 menos 2, que é 1, resultando no x igual a 1 e no y igual a 2, tá? A solução desse sistema. Neste outro exemplo aqui de sistema com duas equações lineares, eu tenho as duas retas aqui, né, descritas no plano cartesiano, e elas são paralelas, tá? Eu tenho que a reta R é paralela à reta S. Significa que elas nunca vão encontrar, tá? Elas são infinitas, são infinities, mas elas nunca vão se tocar. Se elas nunca se encontram, a intersecção entre elas não existe ponto em comum. Logo, a solução ela é vazia, é o símbolo de vazio, tá? De conjunto vazio. Não tem solução. Para esses sistemas, nós chamamos de sistemas impossíveis, que não tem nenhuma solução, ok? Algebricamente, se eu não tivesse o gráfico que eu estava olhando aqui, né? Eu posso resolver o sistema. Nesse caso, vou fazer por substituição, ou seja, vou isolar em uma e substituir na outra. Vou isolar nessa primeira aqui, ó. Posso isolar o x ou o y, tanto faz. Mas eu vou isolar o x. Então, x vai ser igual a 3, o y passa por outro lado, menos y. Então, x igual a 3 menos y. E vou substituir na segunda. Não posso isolar e substituir na mesma, tá? Senão ela fica na mesma, não adianta nada. Então, o meu x é igual a 3 menos y, mais y igual a 1, mais y igual a 1. E aí, eu vou ter 3 passa para lá, 1 menos 3 menos 2, menos y mais y, sobra 0y, né? E o y, assumindo qualquer valor, né, de 1, 0, 2, 3 vezes o 0, ele vai dar 0. Então, e o 0 não é igual a menos 2. Ou seja, não existe solução, não tem valor que eu atribua a y, que multiplicado por 0 vai dar menos 2, porque sempre vai dar 0. Então, o sistema é impossible. Neste outro exemplo desse sistema aqui, graficamente eu tenho as duas retas, a reta R e a S, perceba que uma ficou em cima da outra, né? Uma recai sobre a outra. Então, todo ponto de uma é ponto da outra, e significa que elas têm infinitos pontos em comuns, porque as retas são infinitas, ou seja, infinitas soluções.
ou seja, a intersecção entre elas são infinitos pontos, e nesse caso a gente chama de sistema possível, porém indeterminado, SPI, porque ele tem infinite solutions, ok? No caso, essas duas retas, elas são coincidentes, né? R é coincidente, símbolo de coincidente. E aí, como é que fica a solução, né? Porque eu não consigo descrever se são infinitos pontos, né? Não consigo descrevê-los, tá? Então, são infinitos pontos, mas não é quaisquer infinitos pontos, né? Por exemplo, o ponto aqui não pertence a nenhuma delas, não é solução. Ponto 1 e 1 também não é solução. Eu vou pegar o sistema, tá? E vou achar uma solução geral que represente todas essas minhas soluções. No caso, vou fazer por substituição. Substitui o x ou y, agora eu vou substituir o y, então y vai ficar igual a 3, mais x passa para lá, menos x the other side. Daí eu pego a outra equação e substituo o y, né, por 3 menos x. E aí eu resolvo a equação. Eu vou ter 2x, distributiva, 2 vezes 3, 6, 2 menos x menos 2x, que é igual a 6. Aí eu vou ter que 2x menos 2x dá 0x, e 6 passa para lá, 6 menos 6 dá 0. Cheguei nisso aqui. 0x igual a 0, qualquer valor que eu atribua a x, pode ser 0, 1, 2, 3, 1000, menos 1000, 1 milhão, 50 milhões, vou multiplicar por 0, que vai dar 0, e 0 é igual a 0, isso aqui é verdadeiro. Ok? Então, x pertence aos reais, tá? Pode sumir qualquer valor. E aí, o que vai acontecer com o meu y? Também vai ter infinitos valores, porque cada valor de x que eu coloco aqui, eu vou ter um y correspondente. E aí, a minha solução vai ficar em função do x, porque eu vou ter assim, a solução vai ser igual, conjunto x e o y, que é 3 menos x, tal que x pertence aos reais. Então, aqui representam todos os pontos, soluções desse sistema, lembrando que são infinitos. Por exemplo, se eu atribuir x igual a 0, eu vou ter que o y vai ficar 3 menos 0, que é 3, ou seja, o ponto 0 e 3 é a solução. Olha aqui, ó, ponto 0 e 3 está bem ali, tá? Se eu colocar que o x igual a 2, por exemplo, aí eu vou ter o ponto 2 para x e 3 menos 2, 1, ponto 2 e 1, tá lá, ponto 2 e 1, que também é a solução do sistema, tá? E aí eu posso só ir substituindo o x, achando o y, e eu vou achando todos os pontos que pertencem, que são soluções desse sistema. Nesse sistema linear aqui, é um sistema que contém 3 equações lineares, é possível? Sim. Um sistema ele tem que ter a partir de 2 equações, 2 ou mais, ela já é um sistema. E ela pode ter soluções infinitas, pode ser SPI, pode ser SI, pode não ter solução alguma, tá? E pode ser SPD, que pode ter uma única solução, que é esse caso aqui. Tá olhando no gráfico, as 3 retas, elas se encontram no mesmo ponto, que é o ponto menos 1 e 1, ou seja, essa é a solução do sistema, ou seja, é um sistema possível e determinado, tá? Mas poderiam ser 2 retas, ó, dessa forma aqui, ó, né? E aí elas seriam sem solução, porque não teria nenhum ponto que satisfaça as 3 ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, seria um sistema impossível, tá bom? Poderia ser possível e indeterminado? Podia. Pode ser que as 3, né, fossem coincidentes, uma recaísse sobre a outra, tá? E aí todos os pontos de uma seriam pontos da outra. Seria possível, porém, indeterminado, com infinitas soluções. E aí, nesse caso, como é que eu acharia, né, a solução desse sistema, esse ponto menos 1 e 1? Tá? Você pode, uma das formas é você resolver o sistema com 2 e verificar se o ponto pertence a outra, tá? No caso de você não ter o gráfico, não quiser fazer o gráfico, ok? E aí, nesse caso aqui, eu vou fazer por substituição. Vou isolar o x ou y, então, vou ter que o x vai ser igual a menos y, e vou substituir na primeira ali, ó, tá? O x por menos y, então vai ficar 2 vezes menos y, mais 3y, que é igual a 1,
eu vou ter menos 2y mais 3y, que é igual a 1, menos 2 mais 3, então y é igual a 1. Se y é igual a 1, significa que o x é igual a menos 1, certo? Ou seja, o ponto menos 1 e 1, que é a solução. E aí, a solução desses dois eu teria que verificar na terceira. E aí, é só substituir o x por menos 1 e o y por 1 e verificar se ela torna a equação verdadeira, ou seja, isso vai dar 1 de fato. Então, aqui eu tenho menos 3 mais 4, que é igual a 1. 1 é igual a 1, ó, é verdade, ok? Ou seja, o ponto menos 1 e 1 é a solução desse sistema aqui. Ou seja, satisfaz as três equações ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Então, beijo e até a próxima aula.